E é isso aí, estamos de volta essa semana com a parte 2 de um bate-papo sensacional com a turma da Tamars Livestock. Mas primeiro a gente tem que anunciar os nossos parceiros e patrocinadores, turma que acredita no nosso projeto do Agronegócio Podcast. Grupo Provaso, Biosanto, Solar Prime, Datamars, Livestock, Nelore Eringer, Nelore Capixaba e ACNB. Bom, vamos botar a tecnologia na conversa. Eduardo, a gente terminou falando, comentando de rastreabilidade e tal. Agora, uma coisa que chama atenção, né? Na semana passada, a gente teve como base aí as soluções integradas. E eu tenho certeza que quem assistiu o episódio da semana passada percebeu o quanto vocês são integrados, o quanto vocês dominam todas as tecnologias, seja o Marcos, que é responsável pela gestão de sistemas de pesagem também, e entende demais sobre identificação, entende muito sobre cerca elétrica, o Eduardo também já sabe conversar também sobre os outros segmentos, e o Ernesto também. Eu acho que essa essência que a Datamars leva a campo também é um grande diferencial, não é não, Eduardo? Com certeza, com certeza. Essa ideia, como a gente comentou, de levar a solução para o produtor, né? Fazer uma diferença mensurável na vida do homem do campo, que é o slogan da Tamars. É o slogan, né? Da Tamars, É o que a gente recebe de treinamento, de foco e de visão por parte da empresa, né? Então, uma vez que eu esteja a campo com um regional, um representante, eu preciso conseguir detectar uma oportunidade em relação a sistemas de pesagem, ou mesmo de cerca elétrica, e vice-versa acontece com os colegas, né? E é hoje o que a Datamars tem, talvez, de valor e de essência para passar também para a equipe, para o pecuarista. Não se restringe, como a gente falou, a um produto ou outro, e sim a resolver o problema do cliente, né? Ele tem um problema de cercamento. Qual que é o equipamento que ele tem que usar, né? Quantos fios de cerca ele vai usar, qual é o solo que ele tem. Eu quero usar a identificação. Ok. O que o senhor quer saber dessa identificação? Aí eu vou indicar um brinco eletrônico ou vai ser um brinco visual, né? O brinco eletrônico até todo mundo, mas por que eletrônico? O eletrônico vem para automatizar a coleta de dados, né? Numa pecuária, por exemplo, com alto volume. Tu imagina, Alfredo, na época de agora, eu sei que tu é um cara que tem bastante conta, né? Tu imagina tu pagando as tuas contas, digitando númerozinho por númerozinho do código de barra dos boletos. Quantos boletos tu ia errar? Né? E o eletrônico é isso, são 15 dígitos, né? Eu aponto o leitor, ele vai ler o número que tem ali, e eu já vou conseguir processar essa informação, vou saber que é realmente aquele indivíduo. Sim. Detalhe, sem erro, apertando um botão, né? Então, identidade única. Exatamente isso. Uma identidade única. Até para se explicar isso, né? Não existe como clonar ou duplicar um brinco eletrônico, né? Existe, como a gente falou, um órgão que fica em Roma, na Itália, chamado ICAR, que ele define que os 3 primeiros dígitos desses 15, né, ou correspondem a uma ISO país a nível mundial, ou eles correspondem a um ISO fabricante, tá? Então, do 000 ao 900 está ligado e destinado a ISO país. É óbvio que não existem 900 países, existem cerca de 300 países, e do 900 ao 999 é o ISO fabricante, né? Então, a Datamars tem o ISO fabricante dela, que são os 3 primeiros dígitos que vai nos nossos brincos eletrônicos. E quando se trata de um projeto de rastreabilidade, por exemplo, seja ele privado ou obrigatório, que vai precisar usar uma numeração oficial, o número Brasil no mundo é o 076. Né? Então, por isso que Santa Catarina já opera com 076 desde 2022, se não me falha a memória. O Pará vai ser tudo 076. E o próprio Ministério da Agricultura Brasil está modificando a essência do sistema para que ele interprete não só o 105, que é o que a gente utilizava antes, como também passe a usar o 076. Isso quer dizer que
Se chegar um navio de animais na China e esses animais estiverem com brinco eletrônico com início 076, esse boi veio do Brasil. Olha só, é uma forma de você definir a origem do animal. Definir, já começar a partir desses números a origem de onde esse animal Mas importante, veio. o número lá da rastreabilidade tem 15 números. Imagina você com brinco visual, uma pessoa lê, outra ouviu e anotou. Já confundiu. Já era. Já confundiu. A chance de ter erro é gigantesca. E é isso que ele quis dizer. Imagina você digitando o código lá do seu boleto. Impossível dar certo. Então, assim, por isso que a identificação eletrônica resolve. E aquilo que eu falei lá da cerca elétrica. Se tem gente, está passível de erro. Então, o brinco eletrônico, você tirou o erro humano você elimina essa responsabilidade, vamos dizer o erro, assim. É uma coisa o erro menos humano para da você jogada, se preocupar. assim, sabe? Então, assim, Verdade. Essa automação é um caminho sem volta, né, Valfredo? Não tem como a gente evitar isso. Essa tendência, sim, ela é perfeitamente aplicável e está aí. O preço não é nada fora do comum e, na verdade, é barateia. Até porque muitos modelos são reutilizáveis. Exato. Né? Então, Exato. você reutiliza. Né? Só aí você já começa a ganhar. Ainda se pode, né? Ainda se pode reutilizar, né? A gente tem cuidados também com isso, com a questão de valores, né? A gente tem produtos econômicos, como tem produtos mais sofisticados, né? Consequentemente, claro que cada um vai agregando seu valor, né? No sistema de pesagem, a gente tem balanças simples, tipo a S3, que é uma balança que tem Bluetooth, manda o peso através de uma porta serial por Bluetooth para um software ou para um aplicativo. A célula de conversão, a gente converte uma balança mecânica em eletrônica, né? É preciso, claro, que ela esteja 100% a parte mecânica. A gente vai ter um peso eletrônico, a gente elimina a gente com isso, não precisa ter aquele pessoa fazendo o peso ali, né? Que é uma comparação, na verdade, não é uma precisão, como a eletrônica, né? A gente tem a plataforma de pesagem com barras mais simples, que não precisa ser as mesmas barras para tronco. Leitores, a gente tem um leitor mais simples, tem um leitor mais sofisticado. Cercas elétricas, a gente tem um modelo top, como diz o Ernesto, que é com alto range, tem modelos com menos range. Então a gente tem... Marcão, sobre mais caro ou mais barato, você acha que esse produtor que mandou o animal para o frigorífico, que estava sob carência lá do Fluazuron, que detonou a exportação do confinamento do frigorífico, esse cara não vai querer comprar agora uma XR? Ah, com certeza. Com certeza ele vai querer comprar uma XR para na hora que esse animal pesou na balança, vai apitar, esse não. Então, assim, é mais caro? É. Mas ela entrega um diferencial que, se você enxerga isso, ela ficou mais barata que a outra que não entrega esse diferencial. É a nossa visão do negócio. Inclusive essa questão de auditoria, né, Marcos? Por exemplo, no leitor, essa questão que o Ernesto falou da carência, né? Daqui a pouco eu dei lá em determinado animal um medicamento e ele vai entrar num período de carência, né? Eu tenho no leitor como informar e definir como um alerta, né? Para que, se aquele animal, em uma mistura de lote, alguma coisa, um entreveiro, ele vinha até o tronco, a hora que eu ler esse animal, o bastão vai me dizer animal em período de carência. Ou animal necessita entrar com medicamento e tal. Isso, Valfredo, quando aquela horinha do whiskinho com gelinho, pega o bastão na varanda e programa ele e diz qual animal que tu quer inserir o alerta. Né? A mesma coisa, por exemplo, acontece com o Fence Monitor, né, Ernesto? Do que adianta eu ter um equipamento que entregue muito, né, que supere uma folha encostando, alguma coisa, se num desastre ambiental alguma coisa caiu uma árvore em cima? Como é que eu sei que lá o choque não está funcionando em determinado piquete? Né? E como é que eu sei quanto tempo levou para ser arrumado isso, né? Não. Agora, se eu tenho o Fence Monitor, eu acusa na hora, né? Isso aí é o mais legal do Fence Monitoring. Fence Monitor são voltímetros robôs que você espalha pela fazenda, que ele capta a informação de voltagem daquele ponto
E você sabe, você tem um histórico, tem telas do aplicativo de celular, né, ou de software, que ele te mostra o histórico dessa voltagem, o momento que o choque caiu e o momento que o choque subiu, arrumaram o choque. Então, eu falo que é o maior dedo duro, é o Big Brother da cerca elétrica. Então, assim, até tem um depoimento de um cliente nosso, o Davis, lá de Rondonópolis, da Agroprax. Ele falou: Ernesto, cheguei na fazenda, gado misturado. E os peões bravos comigo. Esse negócio de cerca elétrica. Aí ele falou: peraí, que eu vou olhar essa história aqui. Aí ele abriu o aplicativo e viu a história da voltagem daquele ponto. Uhum. Aí, não lembro direito assim, mas imagina que era sexta-feira e ele olhou, o choque tinha caído na segunda. Nó. Aí ele falou: mas moçada, o choque caiu na segunda-feira, hoje é sexta. Puxa, vocês não arrumaram por quê? Então, assim, sem choque não tem boi que para. Sim, sim. E depois está reclamando que misturou. Poxa, o sistema te mandou o alerta. Porque você não tem no seu aplicativo isso? Tem. Então, assim, foi a maior prova de que aí a turma, os funcionários entenderam o recado e passaram a ser mais atento para isso. Assim, não tem como usar a ferramenta, burlar a informação. Sim. Uma pergunta rápida, Neto. Duas coisas que eu vou pedir para você fazer. Primeiro, esse recurso, essas informações, né, que vêm, né, dos alertas, isso tudo é gratuito? Isso está onde? Isso é uma plataforma? 100% gratuito. É um aplicativo que você, ao comprar o produto, você tem acesso, totalmente gratuito. Você cadastra sua fazenda, né? Instala e cadastra cada sensor desse pela fazenda, eles se interconectam. Então, assim, na verdade, cada sensorzinho está pegando a voltagem e está servindo de conexão, como se fosse uma repetidora de internet. A internet não está chegando no fundo de casa, você põe uma repetidora, então ele tem essa função também. Ele repete o sinal para a próxima, você cria uma rede mesh, que chama mesh de comunicação, e eles levam essa informação até a central manda para o aplicativo. E 100% gratuito. Tá? Então, é aquilo que eu falei. Potência e monitoramento. Com mais potência, você vai limpar menos vezes a cerca. Só que por mais potência que você tenha, uma hora a potência perde para as perdas. Agora, se você está de olho, quando cai a voltagem, você é avisado. Então, assim, aí sim é tranquilidade. Eu acho bacana uma coisa que eu já cansei de ver em palestras suas, aquela evoluçãozinha, né? Antigamente você tinha um eletrificador que tu precisava ir lá medir, né? E você vai evoluindo. Agora você tem a possibilidade dos voltímetros e você tem a possibilidade da série I. Eu vou pedir para você falar, repete isso aí, né? A evolução dos eletrificadores até chegar no máximo de monitoramento, que é o sistema Fence Monitoring. Só lembrando, Speedrite, que é a nossa principal marca, tem ainda Pel, Stefix, Patriot, Terco, tem várias marcas no mundo inteiro. Mas Speedrite, ela é de 38. Então tem uma história, uma bagagem. Tem uma bagagemzinha mais ou menos aí, tá? Atuando em mais de 120 países do mundo e tal. Então qual que foi a evolução? Cada vez eletrificadores mais possantes, mais potentes, para você não ficar refém de ficar limpando a cerca toda hora. Então com mais potência você limpa menos vezes a cerca. E com mais monitoramento, então qual foi a evolução? Primeiro, voltímetros comuns, né? Só que você precisa do cara ir lá bater o voltímetro na sua cerca toda. E naquele ponto X, a voltagem está tal. Que é cada vez mais difícil ter essa pessoa. Sim. Aí a próxima evolução veio a linha I, que aí no eletrificador ele tem um software, né, que ele mostra no visor do eletrificador, a voltagem média do sistema, a qualidade do meu aterramento, porque isso varia ao longo do ano, mais chuva, menos chuva, mais umidade ou menos umidade. Mostra a carga da bateria, porque ele pode ser alimentado via tomada 110, 220 ou painel solar de bateria, ele pode ser alimentado pelas duas formas. Tá? Então está tudo isso no visor. Aí eu instalo esse eletrificador perto das pessoas, né? Porque se eu tenho um visor,
eu tenho que facilitar o acesso a esse ele, visor. É para que seja visto, monitorado. Monitorado. Visto, claro. Outro dia eu vi uma instalação de um equipamento desse nosso dentro de uma caixa no meio do piqueteamento. Falei assim, eu fiquei tão pé da vida na hora que eu vi aquilo. Falei, eu quero que você esteja no hospital e o monitor cardíaco vai estar 2 andares para baixo. Você estaria feliz com uma... Rapaz, monitor é para monitorar. Por que eu vou esconder um monitor? Por que eu vou esconder um monitor, né? Então, já é uma grande... Esse cara não precisou mais rodar a cerca, basta ele acordar e olhar a informação que está ali perto dele. Eu tenho um caso bem interessante de um cliente nosso em Carlos Chagas. Né? O doutor Fugêncio, parceiraço nosso. Parceiraço, doutor Fugêncio. Fugêncio Abrantes, produtor de genética, sensacional. Ele, no primeiro 18.000i que ele instalou no curral e ele botou uma placa embaixo. Pare... Olhe para o eletrificador. Fantástico, é isso. Justamente para provocar os funcionários. A hora que eles entram no barracão, eles têm que olhar para o eletrificador para saber se a voltagem está correta lá. Eu tenho fazenda de clientes que eles, além disso, eles criaram uma agendazinha em que todo dia o cara anota voltagem do visor, voltagem inicial, voltagem final, carga da bateria e nota do aterramento. Aí ele tira a foto e manda para o patrão a informação disso aí. É um hábito, né, que precisa ser criado. Uma rotina. Tem uma rotina, precisa criar. Se você monitora, você vai ter muito menos problema. Mas então, primeiro eu tinha que ter um funcionário com voltímetro na mão. Sim. Aí veio a linha aí, que ela me monitora, não preciso mais correr a cerca, e sim olha o visor. Se o visor está marcando, né, as informações dentro do mínimo ideal, beleza, cerca não é o problema para mim hoje. Aí a outra evolução veio o controle remoto indicador de falhas, que eu coloco esse voltímetro, controle remoto e indicador de falhas na cerca, ele me mostra a voltagem, me mostra quanto que eu estou tendo de perda e o sentido da perda. Ele é um leitor de fluxo. Ele está me dizendo que o meu fluxo do choque tem problemas e quanto tem de problemas e onde eles estão. Aí me dá uma setinha, eu vou seguindo a setinha, eu passei o problema, essa informação vai reduzir. 20 miliamperes de perda para a direita. 20, 10. 20, 10. Opa, eu estou com 10 de perda nesse trecho. Bom, por exemplo, se é um cabo subterrâneo que quebrou debaixo da porteira, você não acharia isso nunca. Exatamente. Agora, se é um arame em contato com a cerca, beleza. Pode arame ser visível, choque, né? Fica você mais consegue visível. visualizar. Dá trabalho para achar, mas você acaba achando depois de algum tempo. Sim. Mas o controlador, o controle remoto te leva rapidamente aonde está o problema. Você achou o problema, você desliga o choque ali, arruma e liga de novo. Sem ele, você teria que gastar horas, dias procurando o problema. Sim. Quando achasse, e se achasse, teria que voltar e desligar, voltar e arrumar, voltar e ligar e voltar e conferir. Sim. Então, é impossível. Então, o controle remoto me facilitou a vida demais nisso. Sem dúvida, é uma ferramenta excepcional. Indispensável. Exatamente. Aí, a próxima evolução, chegaram os edificadores da linha W. Quem são eles? São edificadores mais possantes, né? A linha I é 6, 12, 18 joules liberados. E a linha W é 30, 46 e 86. É W de Valfredo? Valfredo. Não, às vezes eu brinco com o pessoal da regional. Os mais possantes. Excepcional. É o Wi-Fi, moçada, é o Wi-Fi. Aí, ele tem conexão com Wi-Fi, internet, e você, via celular, via aplicativo nosso também, totalmente gratuito, Sim. Você consegue ligar e desligar o eletrificador, aumentar e baixar a voltagem e receber alertas de eventuais problemas. Então, estava com 8.000, 8.000, 8.000. Você botou o limite lá para se baixar de 6.000, quero ser avisado, 6.000 volts. Baixou de 6.000, vem uma informação para você no aplicativo e você vai ligar na fazenda, ou se você já deixou no aplicativo das pessoas da fazenda, eles vão, com o controle remoto, descobrir onde está o problema, ou seja, você já não vai ser mais ser surpreendido pela falta de choque. Pelo celular, o aplicativo de celular, você vai receber o alerta, e eu sei o que está acontecendo. E a cereja do bolo agora é o Fence Monitoring.
Porque assim, tanto a linha I quanto a linha W me dá a média da voltagem de todo o arame amarrado nesse liquidificador. Certo. Média. Com o Fluency Monitoring, agora eu passo a saber a voltagem por setor, por cada módulo que eu coloquei um sensorzinho desse. Então, assim, potência e monitoramento resulta em tranquilidade. E uma vez, Alfredo, que eu estou mais confiante na eficiência da minha cerca, eu passo a fazer cercas cada vez mais leves e baratas. Eu aumento a distância entre poste, uso menos fios, ou seja, investir em potência e tecnologia, na verdade, deixa a minha cerca mais barata. Porque a pessoa que não confia muito no choque, pesa a mão, sabe? Ele vai colocar distâncias menores entre postes, vai colocar mais fios, porque vai que o choque falhe, sabe? E aí eu tenho estrutura física segurando o animal. Se eu começo a ter confiança de que o choque, se falhar, eu vou correr e arrumar rápido, eu volto a pensar em fazer cercas cada vez mais leves e baratas. Você entendeu? Então, assim, é indispensável essa informação. E aí eu deixo o edificador onde tem Wi-Fi, mando o choque pela fazenda toda. E vale também uma dica muito importante. Qual que é o melhor lugar para colocar o liquidificador? O melhor lugar para colocar o liquidificador é perto das pessoas. Porque eu ainda tenho o kit para-raio que eu instalo, que é um protetor de raio, né, da cerca, que eu tenho que monitorar ele também, e ele é uma peça de porcelana. Se passa um raio nele, ele quebra, ele protegeu o liquidificador naquele momento. Só que uma vez que ele protegeu, né, do raio, ele não perdeu a função de protetor. Se vem um segundo raio, eu estou passível de quebrar meu liquidificador via raio. Então, o funcionário vai lá no meio do nada olhar o kit para-raio? Não vai. Sabe? Ou vai com menor frequência. Se eu instalo o edificador perto dele, essa rotina, esse hábito, fica mais fácil dele fazer. Exato, e trazer para o celular. Né? Se eu trouxer para o celular, que é o papo de automação que a gente estava falando, cara, é tranquilidade. Então, por isso que a gente realmente consegue fazer cercas cada vez mais leves e baratas, porque eu tenho potência de sobra. Sabe? Eu até tenho uma brincadeira, limpar a cerca é para os fracos. Não é que não precisa limpar a cerca, só que você, com mais potência, você vai estar com mais gordura para queimar, né? Você vai protelar a necessidade de limpar. Mas quando o choque cair, quem vai determinar a frequência de limpar a cerca é esse monitoramento. Agora, se eu tenho edificadores fracos e não monitoro, aí é só dor de cabeça. Porque eu vou viver limpando cerca quando limpo, porque eu não tenho choque. Né? E último, assim, Ernesto, eu estou com medo do gado não respeitar a cerca, eu vou botar 10 metros de distância entre postes, no relevo plano. Né? Quem determina a distância entre postes é o relevo. Se o relevo é plano, eu posso botar. Eu tenho fazenda com 50 metros de distância do poste para o outro. E o gado não passa. Mas Ernesto, eu vou botar 10 metros. Eu falo assim, cara, sem choque, 10 metros de distância entre postes. Esse animal botou a cabeça nos 2 fios. Esse arame vai segurar esse animal? Não, o arame vai ceder. E o gado passa. Então, não há vantagem nenhuma em aproximar poste. Porque 4 metros é o máximo, com arame muito esticado, seria o máximo para eu garantir que esse arame não vai ceder quando o animal botar a cabeça. Então, entendendo isso, é melhor eu investir no choque, no monitoramento, do que investir em poste. Entendeu? Eu monitoro mais, ponho mais potência e aumento a distância entre postes. É a essência da cerca elétrica, né? O que cerca é a voltagem. É o choque, né? Sabendo que a voltagem tem que estar superior a 4.000 volts, você já tem uma informação de um valor absurdo, né? Agora, tem que trabalhar para montar a sua cerca para que ela esteja sempre acima dos 4.000 volts, né, Nath? Por isso que potência e monitoramento são tem que andar junto. Tem que andar junto. Uma coisa legal, é muita informação que o Ernesto falou, né? E me lembrei agora, ouvindo o Ernesto falar aí, tu falou de ser gratuito, né? Nós temos um app
que é único, que é o Datamar Livestock. Esse app, hoje, ele é gratuito na América Latina. Que também armazena ele é usado para todos os produtos. Todos os produtos nossos. Se o cliente tem colar, ele vai usar o mesmo app para monitorar as vacas de leite. Se o cliente tem uma cerca elétrica, ele vai usar o mesmo app. É um app só para todo o sistema, né? E junto a isso também, isso é um investimento altíssimo da empresa, não é cobrado. Não é cobrado. Sim. A empresa tem investimento também forte na questão de treinamentos. Nós temos uma academia de treinamento, a Academy Livestock. Online, gratuita. Gratuita no Brasil. No Brasil é gratuita. Em qualquer outro lugar é cobrado, sei lá... $120. $120, né? Por curso. Tem cerca elétrica, tem pesagem, tem monitoramento. Né? São informações ricas que a gente pega a nível mundial. É um investimento altíssimo. Agora, recentemente, a gente criou uma inteligência artificial que se chama Lisa, que é um suporte para qualquer produto nosso, que é um chatbot, que o cliente entra lá no suporte da Tamars e vai conversar com a Lisa. Qualquer dúvida que ele tiver vai ser tirado. Nós trabalhamos a nível mundial, então os fusos horários nos complicam, então vai estar lá essa inteligência artificial para dar todo o suporte para o cliente. Então tem todo um outro cuidado e respeito com o cliente que use os nossos equipamentos e que desfrute deles com toda a informação possível, entende? Isso é uma satisfação muito grande para nós. Agora, o brasileiro tinha que enxergar um pouco mais sobre isso, porque, como eu disse, o app ele é cobrado fora, o treinamento ele é cobrado fora, né? Sim. E o cara que tem toda essa gama de informação, eu não tenho um produto da Tamars, beleza, mas vai lá e se informa, pega, vê como é que é uma cerca elétrica bem construída, para que categoria é, balança, o cara tá lá toda uma informação para o cara comprar a primeira balança dele, vai perguntar para ele qual é a estrutura que você tem, qual é a sua intenção, qual é o tipo de animais, e vai lá e vai entregar a solução pronta para ele fazer a compra dele e procurar numa loja ou numa revenda nossa, né? Identificação também, tem conteúdos lá de identificação absurdos de bom, cara, que não vi em nenhum outro lugar, né? De toda a expertise nossa, não só nossa, mas também dos pessoal de fora, dos nossos colegas de outros países. Então, isso aí fica um recado, quem quiser acessar essa plataforma nossa, o Valfredo depois coloca. Não, só colocar, a gente pode, nós vamos colocar aqui o link. A gente adiciona o link, não é difícil, é bem fácil. E realmente, quem teve a oportunidade de assistir algum dos cursos, algum dos treinamentos, faz assim, ó, puf, né? A forma de pensar sobre aquela solução muda completamente. Gera certificado, né? Inclusive gera certificado para profissionais que queiram, né? Uma certificação. O de seringa tem um conteúdo muito bom, passar na fazenda, o cara passar um curso de seringa na fazenda da Sincro, passar um curso de cerca elétrica na fazenda também. Sim. Quem tem feito isso daí tem tido bom sucesso. Só simplesmente no curso, né? É impressionante isso, né, Marcos? Pegando esse gancho também, é muito importante, né, que os colaboradores, os profissionais, assim como é na indústria, eles se sintam valorizados, né? A partir do momento que tu dá um equipamento como uma balança, um aparelho linha W, um aplicador automático, um bastão, entrega isso na mão de Valfredo, esse aqui é tu que é o responsável, tá? O cara tá confiando em mim. Sim. Né? Eu estou ganhando um equipamento de ponta. Então, ali, automaticamente, tu gera uma conexão de confiança e tu gera uma gratidão, né, da mão de obra. Tem muitas fazendas que, em cima do Datamars Academy, o fazendeiro, o gestor da fazenda, ele reúne, né, toda a turma, faz todo mundo fazer aquele treinamento em conjunto, gera certificado, entrega o certificado. Então, isso tudo contabiliza para te ter um nível de retenção de talento também dentro da propriedade. A gente falou em sucessão antes familiar, né? Mas a retenção de talento também é muito, muito significativa, né? Quantos anos faz tu tá na Datamars, Alfredo? Bom, eu entrei bem próximo do Ernesto. Acho que eu fui o primeiro... 12 anos. Eu entrei como representante ainda lá em 2012, Neto, por aí, não foi? Final de 12. Final de 2012. E vocês estão me aturando até a atual data. Mas tu também tá na empresa porque tu sente essa valorização, né? Sim, com certeza. Então isso é importante. Eu costumo brincar, né, que é uma família maravilhosa. Inclusive, nós estamos num momento de reunião, né? Nós estamos gravando de forma excepcional o nosso podcast aqui em Porto Alegre.
né? E justamente para a convenção da empresa. É um momento único onde a gente junta todo o time comercial para realmente a gente se sentir, olha, nós fazemos parte de algo Maior. realmente enorme, né? Algo que leva tecnologia, solução, que leva realmente, que entrega, né? Um valor mensurável. E o nível de satisfação, como o Marcos deu o feedback antes, né? Do cara dizer, meu filho está na fazenda hoje por causa da balança que eu comprei. Né? O cara chegar e dizer, olha, eu só não quebrei meu negócio porque eu comecei a controlar. Isso não tem valor. Olha, eu tive... Né? O nível de satisfação é muito alto. Não, a gente vê agora com esse sistema ultradenso, né, Ernesto? Quanta gente... Um colega nosso, amigo nosso aí, que mensurou, fez bastante cerca elétrica aqui no sul, enfim, tem uma propriedadezinha pequena, nunca achou que fosse poder fazer alguma coisa na propriedade dele, né? E hoje está lá na propriedade com 30 hectares, botando lá 5 ou 6 UA, faceiro, né? Mas quer aumentar mais com uma tecnologia que é o ultradenso, que veio com a cerca elétrica. Se não fosse a cerca elétrica, não existiria. Claro. Né? Então, quantos outros pequenos, médios produtores a gente está conseguindo ajudar, né, a ficar na propriedade e se manter com as nossas ferramentas? Isso é muito satisfatório. Eu tenho um relato que eu me recordo, numa das primeiras reuniões que eu participei da convenção, a gente tinha que trazer um case de sucesso. E eu apresentei um case de sucesso que foi do Beto, da Parapeúna, da Vanguarda do Agro, parceiraço nosso. Forte abraço, Beto. Tenho certeza que está assistindo. Abraço, assiste Beto. Todos Abraço, os nossos. Beto aí. E ele foi um que comentou mesmo. Ele falou, Alfredo, eu cheguei a desacreditar, entendeu? Lá atrás, nas questões de cerca elétrica. E foi justamente a partir do momento que eu acreditei, que eu vi e falei assim, não, cara, eu vou com a Speedrite de agora para frente. E ele virou a chave, né, dentro do negócio dele. Hoje é um dos grandes parceiros, se não talvez o maior parceiro que nós temos hoje no estado do Rio de Janeiro. São vários, mas ele é um que realmente entrou nesse universo, aí, é um defensor da nossa tecnologia e de todas as nossas marcas. Ô, Alfredo, mas aí eu vou... Mas espera aí, vamos falar aqui, para terminar aqui o assunto cerca, o porquê desse tantos casos de insucesso com cerca elétrica. Por que se criou esse preconceito, e ainda existe esse preconceito com cerca elétrica? Primeiro que a informação correta nunca chegou, e não existe tecnologia que dá certo fazendo errado. A gente não aprendeu isso nas universidades. Agronomia, veterinária, zootecnia, o colégio agrícola não ensinaram essa tecnologia. Então, eu não posso ser cobrado por aquilo que não me ensinaram. Outro problema é que, infelizmente, no Brasil, não existe padronização sobre as potências em joule, que é a unidade de potência do liquidificador, usadas no Brasil. É como você... se te mandarem comprar uma bomba d'água de 2 HP, você vai no mercado, procura por preço ou marca, mas elas têm 2 HP. Se te falarem para você comprar um liquidificador de 3 joules, a variação é muito grande de um fabricante para o outro, porque joule não é uma informação, não é uma medida exata, ela é resposta, ela é trabalho. Então, se o cara usou uma resistência menor, ele informa um joule maior. Então, é muito difícil você ter a mesma padrão, a mesma resposta entre fabricantes diferentes. Fora do Brasil é padronizada, no Brasil que é essa bagunça. Tá? Então, assim... Daí, muitas vezes, o pecuarista acaba sendo induzido a um erro. Ao erro, assim, não existe clareza nessa informação. Primeiro, mal instalado. Aí ele comprou um liquidificador que está escrito lá que ela é para 150 km e não existe motor algum no mundo que você garanta alcance. Né? Você garantia... O liquidificador... Assim, a melhor comparação de cerca elétrica é comparar com bomba d'água. A bomba d'água empurra água no tubo, o liquidificador empurra o choque no arame. Quanto mais HP minha bomba d'água tem, mais empurra a água. Mais vazão. O liquidificador é um motor também empurrando o choque. Então, quanto mais joule, mais empurra o choque, mais voltagem. Só que em qual condição? Arame fino ou arame grosso? Arame fino ou arame grosso? Sim. Galvanizado ou enferrujado? Pouca emenda ou muita emenda? Isolador bom ou isolador ruim? Tem mato, capim não tem. Tocando arame ou não tem? Sim. Ou seja, eu posso ter 10 km de cerca
o Eduardo e o Marcão, ambos têm 10 km de cerca. Só que o Eduardo relaxou, a cerca dele, o arame está fino, enferrujado, cheio de nozeira, isolador ruim, muito capim tocando o arame. O Marcão, que é um cara mais asseado, tem os mesmos 10 km, só que o arame é novo, grosso, brilhante, isoladores bons, grampo de conexão para fazer as conexões e limpinha. Ou seja, ambos têm 10 km. Só que para botar os 4.000 volts, que é o mínimo, eu vou precisar uma bomba de choque muito maior na cerca do Eduardo do que na cerca do Marcão. Então, assim, não existe motor algum que você garanta alcance. E a turma comprava e vendia liquidificador no Brasil por quilômetro. E aprendendo a dominar a tecnologia da cerca elétrica, está proibido perder pasto? É isso. Alfredo, de novo pegando o gancho, a mesma coisa acontece com identificação. Sabe? Identificação, por mais que muita gente olhe o brinco em si e diga assim, não, mas peraí. Tem muita gente que acha que é a mesma coisa. Exato. É só brincar. Eu vou derreter o Marcão, o Ernesto aí sabem o processo todo que foi criado na Datamars, né, depois que começou a se fazer identificação no Brasil, né? Quando tu olha primeiro, não, mas é um pedaço de plástico. O quanto de tecnologia tem atrás desse pedaço de plástico é muito grande. É muito grande. As pessoas não têm noção. Né? Não tem noção. E aí, muitas vezes, acaba que tu já separa essa tecnologia, esse investimento em cima do próprio CAR. Né? Que um produto que não tenha tanta tecnologia ou que não foi estressado a testes, ele já não possui CAR. Né? Esse é o primeiro ponto. Que é uma certificação caríssima. Também. Caríssima, muito caro, muito caro. Certificação de qualidade. E não foge da cerca elétrica também, que tem o IEC, que é também é certificado. Sim. E a balança eletrônica, que é a Organização Internacional de Metrologia Legal. Né? Agora vamos pegar um produtor que tenha 1.000 animais, né? E aí tu sabe que tu já passou isso várias vezes na pele, né? Mas quanto é que custa? Custa $1 um brinco. Mas eu tenho a 40 centavos mais barato. Eu tenho a 30, está bem, muito bem. Aí vai, brinca todo mundo, passa a primeira vez no curral, tem 30 animais sem brinco. Vai custar muito mais do que os 20. E 20 com mias. E 20 com mias. E quem é que perdeu o brinco, sabe? E qual é que é o controle? Era o animal que entrou do Joãozinho ou do Pedrinho? Era a vaca que pariu ou é que não segurou? É meu o animal ou não é meu? É o retrabalho que ninguém... Aquilo que o Ernesto se perder falou... tendo a oportunidade de se encontrar. Exato. Aquilo que o Ernesto comentou no podcast da semana passada, em relação àquele produtor que tinha um número de animais, e aí o animal não engordava, ele viu que estava trocando. Já tive casos de animais sendo trocados, né? Já tive casos de animais sendo escondidos dentro da fazenda para dizer que foi furto, e daí depois de identificado o animal teve que voltar porque não passou na auditoria lá no portal, por exemplo, na antena fixa, né? Poxa vida. Então é controle, é saber o que eu tenho e como é que eu uso melhor o meu recurso, literalmente isso. E engraçado é o seguinte, né? Engraçado não, que bom que nós temos soluções para qualquer perfil de propriedade, né, Marco? Sim, com certeza. Hoje é um cuidado que a Datamars tem, né? E a gente quer vender para todo mundo, né? E tem clientes que dizem, claro, não posso, a balança de vocês é muito cara para mim, ou é uma Ferrari. Não, para um pouquinho, vamos ver qual é a tua situação e vamos desenhar a tua situação. E nós temos para ele, sim, uma solução, desde o de 30 até o de 1.000, 2.000, 20.000 animais, né? Então, os nossos produtos hoje começam de prateleira aí com S3, que é um equipamento simples, tem Bluetooth, manda peso, mas todos eles têm o mesmo software de estabilização, estabiliza o peso de 3 a 6 segundos, mesmo com o animal em movimento, né? Nós passamos para outros indicadores depois, que é a EasySet, que é um equipamento que tem Bluetooth também, mas ele recebe também identificação eletrônica, então eu não preciso estar digitando, evito o erro, posso conectar o bastão direto a ela, conectividade é plug and play, automaticamente um liga e conecta no outro. Depois nós viemos para a série 5000, que é onde eu já consigo gerir mais informações e tomada de decisões também, né? Dentro da balança. Tem N casos de clientes que tem XR 5000, onde a gente nem imaginava que teria possibilidade de entrar,
Porque o cara quer XR 5000 porque ele já veio já pronto com a ideia de comprar XR 5000 porque ele já viu algum case de sucesso. E a venda dessa balança hoje está sendo mais assim, indicação. Cara, é difícil o cliente que compra uma XR 5000 não indicar para outro cliente uma XR 5000. Ele nem pergunta quantos animais tu tem, nem nada. Ele indica mesmo por amizade, por saber que realmente aquele produto vai trazer a solução para ele. Eu acho que tu deve ter uns 3 ou 4 casos na tua região lá. Sim. De clientes assim. No Rio a gente tem vendido bem, o Rodrigo está vendendo muito bem. Agora, recentemente, a gente vai ter hoje na nossa convenção, essa semana, a gente vai apresentar um case aí também de um cliente que comprou 9, né? Comprou uma faz um ano e depois adquiriu para as outras fazendas todas a XR 5000, né? Então, é impressionante, cara, o cuidado que a gente tem com isso, porque o nosso produto ele não é caro. Ele é um produto que realmente, bem feito, com esses cuidados que o Ernesto disse, com os cuidados que a gente está dizendo, ele dura no mínimo 10, 15, 20 anos, né? Então e nós estamos na época da informação, né? Exatamente. Estamos na época da informação, exatamente. pelo amor de Deus. E eu já vi várias. Qual o valor que isso tem? Várias e várias balanças com mais de 20 anos de idade nas fazendas aí, balanço do Sim, teste. nós temos na não regional não é lá. incomum achar equipamentos com mais de 20 anos. Não, tem clientes, Alfredo, não contando só um caso, balanças, contando caso, cerca né? elétricas também. Tem clientes- Volta e meia a gente anda tem em alguns clientes que lugares ficam- e aparece uns dinossauros solto lá no meio do pasto, num Cerca curral lá elétrica. isolado, vem um panther da vida lá. Exatamente. Pantherzão, velho. Cliente nosso, né? Série 2000. Poxa vida, nós já estamos na série 5000. Nós já passamos da série 3000, estamos na série 5000. A série 2000, por exemplo, tem cliente que tem a série 2000. Tem. Série 2000, fazem mais de 20 anos que ela saiu de linha. A série 2000. Eu troquei uma recentemente. Mas fazem mais de 20 anos Eu que ela troquei saiu uma de recente. linha. E tem clientes que ficam bravos porque tu não tem a peça de reposição. Fica bravo. Poxa, mas como não vai ter a peça de reposição? Poxa vida, já saiu de linha há 20 anos o produto. Tu quer a peça de reposição? Ah, mas ela estava funcionando. Vai funcionar. É uma balança boa, espetacular. É Sim. uma marca nossa. A pergunta que eu faço para o cliente, o que tu faz com uma TV de tubo, né? Porque é uma TV de tubo, né? Era uma balança que tinha entrada serial, não tinha bateria interna, tinha que se usar uma energia externa. Enfim, nosso produto realmente é uma satisfação muito grande trabalhar com produto de qualidade. É impressionante. O produto nosso Sensacional. Eduardo, dura muito. vamos voltar num assunto que eu vejo que pode ser um divisor de águas e pode abrir portas para muitos pecuaristas, que é a questão da rastreabilidade. Isso vai ser exigido? Como é que vai funcionar esse assunto aí? O Ministério da Agricultura, ele soltou uma normativa, né, que até 2032, as uniões federativas, os estados, né, eles precisam se estruturar para o plano de rastreabilidade nacional, né? Em cima disso já tem alguns estados trabalhando bem à frente, já bem desenvolvidos nesse quesito, como Santa Catarina, que tem essa rastreabilidade desde 2008, 2009. A gente tem agora o Pará saindo na frente também, né, já com o protocolo, com a minuta definida de como vai ser a rastreabilidade. É facultativo até janeiro de 2026. Né, tenho a satisfação de estar fazendo parte lá também do Conselho Consultivo da Rastreabilidade para o Estado do Pará, né? Assim como a gente já tem piloto também no Mato Grosso, rodando junto com o IMAC, né? E no Pará, voltando então, a partir de janeiro de 2026 precisa se identificar no movimento, né? Então, já está bem avançado. Estou falando de agora. Agora. E assim, Wilfredo, uma coisa que tem que ser levada em consideração, e aí a gente traz esse know-how e está sendo muito procurado, a Datamar está sendo procurada, eu tenho sido muito acionado pelas defesas agropecuárias dos estados, justamente para trazer essa lição aprendida do que já deu certo para replicar, para estruturar esse plano, e o que não fazer, né? O que não fazer também para fazer essa rastreabilidade acontecer. Agora, se nós levar esse calendário à risca, essa agenda do Ministério de 2032, tá? A gente vai ver que a gente está quase que correndo em cima da linha em questão de tempo, de cronograma, tá? Porque os estados não podem cair, aliviar em relação não, eu tenho 7 anos ainda para fazer isso, tá? Vamos jogar isso na agenda, tá?
eu tenho 1 ano de mínimo que eu vou levar para estruturar esse plano, correto? Eu levei 1 ano para estruturar esse plano, eu vou começar em 2026. A nossa taxa de desfrute da pecuária ainda, o nosso percentual é 20%. O que eu quero dizer com isso? De todo o nosso rebanho, 20% do nosso rebanho estimado, tá? Varia de 18 a 20, dependendo do estado, uns poucos mais, poucos menos, depende da precocidade dos animais, né, que são abatidos. Eu vou levar 5 anos se eu direcionar o movimento para me identificar, como se fala no sul do país, de mamanda caducando, certo? Se eu tenho 1 ano para planejar, eu tenho mais 5 anos para mim poder identificar todo mundo, eu tenho só 365 dias para errar, 1 ano. Então eu preciso botar no papel e começar a planejar essa rastreabilidade agora. Tem que começar a agir logo. Tem que começar a agir agora, logo. Isso vai ter uma normativa geral ou cada estado o Ministério, ele vai se ajustar? O Ministério adotou todos os estados em questões de sistema, né? Porque tu precisa ter uma plataforma, um sistema que tu consiga processar essas informações, né? Porque são números oficiais. Nada mais, nada menos que assim como a gente tem o nosso documento de identificação pessoal, os animais vão ter os deles, né? Então, vai ser emitida da Tamars, os outros fabricantes vão parar de vender identificação para vender identidade para boi, né? Literalmente. Isso tudo precisa ter um software, uma plataforma que processe isso, saiba onde está, qual fazenda está, se transferiu de uma propriedade para outra. Então, isso precisa conversar depois com o sistema do Ministério. Ponto. Esse é o primeiro ponto. A espinha de peixe da rastreabilidade no Brasil, ela está definida, sabe-se que tem uma normativa dizendo que o brinco tem que ser um brinco auricular, pode ser eletrônico ou visual, todos os estados estão partindo para o eletrônico, né? Obviamente pela questão da automação de dados, mas o Ministério simplesmente diz que em 7 anos isso tem que estar pronto, porque em 7 anos vai ser obrigatório para todo mundo. O Brasil todo. O Brasil todo. E eu vejo uma sinergia muito positiva entre os estados, tá? O último trimestre, quem que me acionou e que a gente entrou em conversa? Né? A própria Depará, né? Santa Catarina a gente sempre teve junto, a gente fornece 50% dos identificadores de todo o estado de Santa Catarina, isso desde quando iniciou o projeto, né? E mostra a confiabilidade dos nossos produtos. O IMAC já está com piloto, né? O Ibracan, em Rondônia também já nos procurou. A Secretaria de Defesa Agropecuária de Goiás também, a gente já está com piloto rodando lá. Paraná eu devo estar numa agenda. Tem alguns estados que já estão despontando aí, já estão se movimentando, né? Exatamente. São Paulo. Exatamente. São Paulo, com a questão lá do bótum, né, da brucelose, apesar de que São Paulo ainda é facultativo, não datou ainda isso, né, mas tem a iniciativa. Ou seja, eu queria chamar bastante atenção nessa questão do cronograma, tá? Porque 7 anos não é muito. Para quem conhece o ciclo da pecuária, e por mais precoce que a gente sempre tenta trazer essa pecuária, né, 7 anos é amanhã. Você já comentou que o pecuarista que ele deseja, né, entrar, né, nessa certificação ou na rastreabilidade, certo? Ele tem acesso, né? Sim. Existe um caminho. Sim. Na verdade, vamos lá. Separando, então, rastreabilidade de certificação, tá? Rastreabilidade nada mais é do que eu identificar algo, no caso, o boi, e saber o que aconteceu durante o período de vida dele. A rastreabilidade... Isso precisa ser informado. Vai ter uma plataforma que vai receber essas informações. Exato. E aí nós estamos falando em quê, Marcão? Dados. Tu sabe informação. Exatamente. Tu sabe que na Austrália e na Nova Zelândia, a Trutest, na época, desenvolveu, junto com a empresa de software mundial do país, né, que fez a rastreabilidade, um arquivozinho que já saía pronto das nossas balanças. Dos indicadores. Dos indicadores. Já saiu pronto. Tudo que era feito raciado já saía pronto da balança num TXT. E, recentemente, o Uruguai também se beneficiou. Isso era só uma atualização de software que a balança precisava ter, que ela já vinha daí apta para aquele sistema de rastreabilidade do país, né, local. O que eu quero dizer com isso é que
O Brasil é complicado, sinceramente. O Brasil entra na questão política, nós não vamos entrar aqui, mas a indústria, ela sabe muito bem como fazer e pode ajudar muito como fazer. O problema é político, entendeu? O produtor todos querem. Mas aí vem a burocracia, vem outros viés aí, que não vamos entrar no detalhe, mas é o impeditivo do negócio. Porque senão, cara, tu olha aqui, Uruguai, cara. Aqui do Uruguai lado, foi né? Um lá belo numa exemplo, boa. né? Tá Uruguai fazendo foi lá numa direitinho. boa, tá fazendo direitinho. O petróleo deles é o quê? É o pasto. É. É o negócio deles, entendeu? Então eles investiram naquilo ali, fizeram uma coisa bonita, sensacional, funciona como referência para qualquer outro lugar. E não fazem isso. Aí se cria um modelo como Santa Catarina, que é com código de barra, e já vem lá o outro com uma ideia de tirar foto do animal e usar aquela ferramenta. E nada, cara, não fazem o beabá, o que já está pronto, né, Eduardo? Mas sabe, Marcos, que eu até vejo, é que nem eu falei, é um momento único, que eu falei na semana passada, Sim. porque eu acho que é o melhor momento para nós tocar isso, sabe? Eu vejo o engajamento hoje, tanto dos estados, quanto até do cenário político, propriamente dizendo. E assim, de novo, parabéns para a indústria frigorífica, né? Porque JBS está investindo muito pesado nisso, em tentar desenvolver. Porque a indústria também, ela precisa da matéria-prima para mandar para fora, né? Sim. E essa matéria-prima está sendo dito que ela precisa estar certificada, que ela precisa estar rastreada, né? Então, existe um interesse econômico-financeiro em cima disso, existe, mas também existe uma responsabilidade socioambiental, né? Sim. Então, eu acho que esse cenário ele é muito positivo. Ele é muito positivo para a pecuária brasileira e ele é muito positivo para o negócio. É olhar para dentro do nosso negócio. Agora, é compreensível, né, Eduardo? Porque, como a gente falou agora há pouco, a maioria das fazendas no Brasil nem balança tem. Então, assim, identificação, principalmente identificação eletrônica, é a cereja do bolo. Assim, Exato. Então, assim, a gente ainda tem muita fazenda que está no tempo do onça ainda, sabe? Que sequer pesa. Aquela brincadeira que eu fiz, né? Pô, já viu açougue sem balança? E o Então, ponto... assim, agora, como é que pode um cara que nem tem balança, você fala para ele que vai ser obrigado a botar identificação, a botar brinco eletrônico ainda, assim. É um salto de tecnologia muito grande. Mas o legal, Ernesto, tu já viu alguém que não conhecia cerca elétrica, que conseguiu executar ela do jeito que tem que ser executado, voltar atrás? Não tem. A mesma coisa acontece com a identificação. Quem usou uma vez e viu, depois diz assim, meu amigo, não tem mais rastreabilidade, a indústria não está pagando prêmio, tu não precisa fazer o Sysbov, que antes eu estava explicando que rastreabilidade é uma coisa e certificação Sysbov é outra, né? A certificação tu aplica um protocolo em cima de um grupo de animais já identificados. Visando um mercado específico. Visando o mercado. É um protocolo pré-definido por outro mercado que diz assim, Alfredo, para ti me fornecer, eu quero saber se tu está fazendo isso. Agora, a rastreabilidade não. É identificar os animais e saber o que aconteceu com aqueles animais, né? A taxa de fidelização desses clientes, Ernesto, assim como na cerca, assim como na balança que o cara compra, se ele tiver 3 propriedades, é questão de tempo ele comprar as outras 3 balanças, acontece na identificação. Esse mercado só cresce. Não, porque é dado, cara. É medir o que você produz. Quem não mede não melhora. Sim. E outra coisa, força o pecuarista a galgar outro patamar. Exato. Exato. Isso ajuda ele a permanecer na atividade, cara. Se ele não gera lucro no negócio dele, ele vai sair fora. Mas como é que ele sabe se tem lucro ou não? Se nem balanço ele tem. A gente sabe disso por outros países que vêm com rastreabilidade mas é uma pressão, é a pressão do mercado. Outros países que a gente acompanha com rastreabilidade obrigatória, a gente vê o quanto estão evoluindo em outras tecnologias nossas, né? Recentemente foi o Uruguai, no Paraguai. Paraguai há 2 anos, né? Sim. Aumentou um monte a venda de XR 5000, de balança mais sofisticada para o Paraguai. Aumentou muito mais leitores. Os caras querem ter os leitores deles. E através do perfil de produto, você já sabe aonde que eles querem chegar. O nível de produção que eles querem chegar. Exatamente. Então, o Paraguai foi um exemplo. Tem outros exemplos aí também que eu não me recordo agora. Não sei se é a Bolívia. Inclusive, em nível da América Latina, né, Marcos? A Argentina agora vai começar também. O Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos quase que um cordão sanitário, né? Porque nós temos do lado leste, nós temos o mar.
No extremo sul nós temos Uruguai, norte nós temos a divisa com Santa Catarina, né? Paraguai já começou a identificar os animais carimbo 5, inclusive a Datamars forneceu 5 milhões de conjuntos de rastreabilidade para o Paraguai agora recentemente. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. A Argentina segue, postergou para o ano que vem o início da identificação, mas segue em cima do protocolo que já existia antes, que é a identificação através do bottom. E o Chile também adquiriu 1 milhão e 200 mil tags, né, e está identificando também. Ou seja, é uma mobilização a nível mundial, é o nosso negócio. Nós somos o maior rebanho comercial do mundo. Né? Se nós não valorizar isso, quem vai valorizar? Esse é o nosso negócio. E outra coisa, a grande vantagem é justamente alcançar mercados que estão exigindo cada vez mais. E agregar valor também. Essa qualidade, e agregar valor. Agregar valor. O couro, como o Eduardo Sim, disse, o couro pagava a folha é. da indústria frigorífica. Né? Hoje, não sei se paga o porteiro. Exatamente. É uma questão que, como se diz, é um caminho sem volta. Eu acho que é o nosso melhor momento, volto a dizer isso. É questão de tempo muito curto para o pecuarista que ainda tem alguma restrição, ele enxergar que isso pode trazer muita vantagem para ele, muita vantagem mesmo. Né? Ele vai atingir um nível de tecnificação. Ele vai digitalizar a fazenda. Nós vamos digitalizar o nosso rebanho. Isso é maravilhoso. Olha só, que bacana. Show de bola. Ô Valfredo, então a gente falou da tecnologia da balança, o porquê dela, falamos da tecnologia de identificação e do porquê dela, falamos da tecnologia da cerca, acho que faltou falar do porquê da cerca elétrica. E outro dia eu ouvi uma amiga falando essa comparação. Você não faz uma silagem e desencapa o silo e solta o gado em cima. Porque você vai ter muita perda, pisoteio, esterco e urina em cima dessa silagem. O que você faz? Você corta fatias da silagem e dá para o gado. Então a cerca elétrica tem a finalidade, o objetivo de eu dar fatias do meu pasto e botar o gado para comer somente o que eu desejo que ele coma. Aquela história, se é para entrar com 40 e sair com 20, eu consigo, fazendo uma parcelinha pequena, ter maior eficiência do pastejo. Maior aproveitamento da massa. Então, né? assim, aí eu consigo, uma vez que eu tenho menos desperdício, eu consigo criar mais animais na mesma área. Pô, a gente sabe que aí, com piquetões grandes, pastejo contínuo, os caras conseguem 1 UA. Num bom rotacionado, eu tenho 5, 6, 7. Sim. Né? Num pivô central com o pastejo em faixa, que é onde eu realmente consigo conduzir esses animais em pastejo, tenho de 10 para cima. Na mesma área, cara. Então, assim, o cara que não oferece bem o seu pasto, produz uma UA. E o cara que oferece melhor o seu pasto para os seus animais, para cima de 10. Então, olha o ganho que eu tenho com isso. Né? E, assim, e é muito louco, eu vivo me perguntando por que a gente, né, por que a maioria do país ainda está em pastejo contínuo. A gente sabe que, já tem trabalhos, N trabalhos provando, que a partir de 300 metros de distância do bebedouro para o fundo do piquete, eu já vou começar a bagunçar esse pastejo. Ele tende a rapar perto do bebedouro e ir pouco no fundo, esse capim passa. Cara, você anda em fazendas por aí, e eu ando em fazendas por aí, você vê esse cenário em todo lugar. É a frente rapada, o meio bem colhido e o fundo passado. E a turma está enxergando isso, eles veem isso, não é novidade para ninguém. E por que o piquete é grande? Porque fazer piquetinhos pequenos de cerca convencional tem custo proibitivo. A cerca elétrica fixa reduz muito esse custo. A cerca elétrica móvel joga isso lá embaixo. Joga isso lá embaixo e me permite ter o ajuste fino maior ainda. Sim.
Ah, Ernesto, tá maluco? Quer que o cara vá lá trocar esses animais? Porque todo dia... Falei, cara, você não liga de levar ração todo dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, para dar ponta de capim, você acha que não vale a pena? Cara, uma arroba pasto é no mínimo a metade do valor de uma arroba na ração. Então, assim, e a lógica, cara, seria... estou tirando o melhor proveito do meu pasto sem degradá-lo? O que o meu pasto pode me dar, eu estou conseguindo extrair sem degradá-lo? Essa deveria ser a pergunta, né? Os questionamentos. Né? Né? A partir do momento, chegou. A partir disso, eu não consigo mais. Aí seria a hora de suplementar. E no Brasil a gente faz o contrário. A gente usa o suplemento para corrigir a baixa eficiência do pastejo. Sim. Então, se o cara tem um bom pasto, a estratégia nutricional é A, mais ou menos bom pasto é B, se o cara não tem pasto é C. Mas ninguém corrige para que ele faça um bom pastejo. E essas cercas são grandes, os piquetes são grandes, porque o cara não domina a cerca elétrica. E outra coisa assim, muito louca, a gente sabe que com 2, 3 dias no máximo já tem folha nova saindo. Uhum. E o gado vai preferir comer a folha nova do que a folha velha. Então, e todo mundo sabe disso. Se você mantém o gado ali numa permanência um pouco maior, daqui a pouco ele está comendo o broto. Ele está sabotando a própria... Então, assim, todo mundo sabe disso. E por que eu tenho poucos e grandes piquetes com os animais ficando um monte de tempo nessa área? Sabe, a turma sabe que não é o ideal. Só que eles não tinham, como eu falei, a gente não aprendeu essa tecnologia no passado. Graças a Deus, hoje eu tenho bastante universidade me chamando para a gente falar. A gente já observa, né, um movimento, inclusive, de consultores espalhados aí, que estão focando bastante nessa eficiência de pastejo. É que nós temos um recurso, né, Ernesto? Nós somos um país também muito rico em grãos, né? Isso nos dá, talvez, ou nos mal acostumou, vamos dizer assim, trouxe um vício de que ter todo esse recurso de grão acaba que não se aproveita muito o pasto, né? Eu lembro que eu aprendi... Você sabe que a oferta do suplemento... nós temos isso, né? É a compensação, né? Compensa de uma maneira. Né? Mas eu vi Mas encarece o custo de produção da roupa. Claro, exato. Encarece o custo de produção da roupa. Eu vi uma definição, e até foi uma aula, né? Eu sempre comento, num evento da Scott Consultoria, da Beatriz, né? Da Kiwi Agropecuária, né, onde eles trazem que Nova Zelândia, por exemplo, eles não tendo grão, eles têm uma eficiência de pastejo muito alta, né? E aí, qual que foi o impacto quando ela voltou para o Brasil, né, para eles montar a agropecuária Kiwi, né? Foi de que o brasileiro, ele se preocupa em ter pasto suficiente para o gado. Ou seja, pega uma terra muito grande, larga um grupo de animais lá dentro e deixa o animal ser seletivo, ele escolhe o que ele vai comer, né? O neozelandês pensa diferente. Enquanto o brasileiro se preocupa em ter gado suficiente para comer o pasto, o neozelandês ele se preocupa em ter gado suficiente para comer o pasto. E aí quem determina, e aí é uma frase já do nosso amigo Kozer aí, né? Quem domina o pastejo, como é que é, Ernesto? Me corrige aí. Quem domina a cerca elétrica está proibido de perder pasto. E outra frase que eu... Quem domina a balança está proibido de tomar peso. Outra provocação que eu faço, assim, se na sua fazenda tem pasto rapado, pasto passado, quem está mandando na fazenda é o gado, não você. Essa aí que eu queria chegar. E assim, outro dia eu visitei uma fazenda também que foi bem nítido, uma toceira passada, só talo, folha na ponta, do lado uma toceirinha verdinha só de folha. Cara, no mesmo piquete. Então, é óbvio, se eu deixo o animal selecionar muito, eu vou ter essa perda. Sim. Por isso que é necessário você fazer parcelas cada vez menores, com período de ocupação cada vez menor, com maior pressão de pastejo. Aí o animal entra e sai nas alturas que eu predetermino. Né? Só vou dar filé mignon para esse animal. Ele nem necessidade de selecionar ele tem, porque eu só estou dando filé... é filé mignon ou filé mignon? Por que eu vou selecionar? Agora, uma fazenda com passagem heterogênea, aí, se você deixa ele selecionar, vai ser melhor para aquele indivíduo, mas você perdeu produtividade por área. Sim. Então, assim,
só para valer a pena aí essa consideração, né, do porquê da cerca elétrica, sabe? E é uma ferramenta que a gente não, volto a falar, que a gente não aprendeu. Então, nós não somos culpados, eu falo nós porque eu também não sabia nada quando eu entrei na empresa, sobre cerca elétrica. Sabe? Isso porque eu tinha 16 anos andando fazendo todo dia. Eu não sabia sequer para que servia um isolador de canto. E a gente sempre tem, né, Valfredo, com essa questão, a mentalidade de levar solução para o cliente, não um produto só. A gente sempre tem alguns detalhes ou algumas coisas que necessitam ainda ser implementadas na fazenda para complementar com o nosso produto, que a gente sempre tem indicações, né? Por exemplo, na cerca, o Ernesto está falando em reduzir, né, o piquete para dar só filé mignon, né? Ter uma intensificação em cima. Mas e como é que eu faço com a água? Né? A gente tem indicações. Aqui no Sul, por exemplo, nós temos até um parceiro que tem um produto magnífico, que é a Jet Duto, né? Que tem um coxo extremamente leve, né? Tu faz a rede de instalação hídrica, né? Duto, conector, conector, extremamente... Bomba, válvula, né? Tu chega, sensacional. Boias, sensacional. né? É um coxo que tu produto arrasta com uma mão, fora de série. Pesa muito, é muito leve, E, ó, água é sempre limpa. Vou falar mais. Você fazer parcelas móveis menores, com bebedouros móveis e coxos móveis, Eduardo, você melhor distribui o esterco e urina pela área. Sim. Porque se você tem prato de alimentação, esse animal, vai andar mais, e o esterco e urina tende a ficar muito mais na praça de alimentação. Ao usar bebedouro móvel, eu melhor distribuo o esterco e urina. Onde é que nasce o melhor capim? Naquela área que já foi um malhador. Por quê? Né? Porque ali é uma área de maior deposição de esterco e urina. Sim. Então, com o bebedouro móvel e parcelas pequenas com cerca elétrica móvel, me permite a transformar a minha área toda numa área mais fértil. Inclusive com recomposição de e qualquer tem uma coisa aí, tem uma coisa aí que está acontecendo, né, que é a revolução do trabalho, né? Está começando a existir ferramentas para o cara não dizer mais aquele negócio, eu não consigo, eu não posso. Então, as facilidades então, são tantas, é muito. Antigamente era água. Eu não posso cercar, porque senão vou ter que fazer uma aguada lá. Vou ter que levar, vou ter que aumentar a caixa d'água. Não, cara, hoje a água está junto com o animal. Leva junto, entendeu? Exatamente. Ernesto, qual que é a relação ainda do que eu posso produzir em arroba e soja em cima de uma área que eu tenho uma intensificação, alta adubação? Qual é a correlação entre grão e arroba de boi hoje? Para te responder, professor Moacir Corsi, no ano passado, um evento grande sobre integração lavoura-pecuária, num evento de integração, foi o professor Moacir falar lá. E ele mostra um vídeo mostrando que, se vocês passarem a fazer passeio em faixa, cuidando dessa eficiência de colheita, eu garanto para vocês que... Não, vamos até voltar. Fala assim, que vocês na agricultura usam tecnologia de primeiro mundo. O boi que vocês estão colocando na jogada está tocado aí sem tecnologia nenhuma. O boi está solto na palhada. Se vocês fizerem o passeio em faixa e cuidarem da eficiência dessa colheita, eu garanto para vocês que a receita do boi vai ser igual ou superior à da soja. A do grão. Sendo igual, com um grau de investimento bem abaixo do que a agricultura, e o risco. A segurança que é o boi, sabe? Sim. E a gente está cheio de casos aí de gente que era agricultor que está entrando no boi, mas no boi com alta eficiência de colheita. É que a mentalidade do grão é outra. O nosso cliente de agricultura, cara, é impressionante. Ele só quer o que é melhor. Não é o que é o melhor. Ele só quer o que realmente ele domina. Eu já ouvi muito. É que o cara compara, por exemplo, Valfredo, no grão, o cara está acostumado a investimentos de um pulverizador, um trator de alta tecnologia, aí tu chega com a balança lá, né, Marcão, acho 10, 5 mil, aí tu fala o preço, quer dizer só isso? Não, os investimentos, quando a gente fala de agricultura, pelo amor de Deus, são coisas absurdas. Escalas diferentes, né? Então quer dizer o seguinte, eu já ouvi em muitas rodas de bate-papo o pessoal comentando, né, que a agricultura sofre uma pressão muito grande, seja por questões ambientais, seja por falta de mão de obra, seja por sucessão e tal. Porque a agricultura rende muito mais por hectare do que a agricultura rende muito mais por hectare do que a pecuária. Chega a ser covardia
essa história já não é muito assim mais não, né? Não. A pecuária bem feita, É aquela, E o risco é muito é menor. aquela comparação. Se eu deixar Olha. de colher só 30% do meu pasto e colher 100% do meu pasto, né? E volta, sempre que eu falo, Ernesto, não existe colher 100% do pasto. Meu amigo, se eu tenho lá 10 hectares, é para entrar com 40 e sair com 20. Eu entrei em 40 e saí com 20 desses 10 fiz hectares, certinho. eu colhi 100% do meu extrato pastejável. Sim. Né? Quem planta soja, colhe grão. Quem planta pasto, colhe folhas. Se eu deixei o resíduo, se eu respeitei a minha meta de manejo, eu colhi 100%. E outra coisa, estudos já dizem, né, que não só é melhor para forragem você colher no tamanho correto, quanto é melhor para o animal, porque ele aproveita muito mais aquela massa, questões nutricionais, ele converte muito mais. Aí, Valfredo, entra as soluções integradas, né? Como é que eu aumento a minha rentabilidade? Mandando no meu pasto. Né? Como é que eu sei se isso está respondendo, se eu estou monetizando isso? Identifico os animais e peso os animais. E leva para pesar. E durante o ciclo tem uma saúde, que é as seringas, né, Exato. que faça de acordo com Claro, realmente se o animal não os tivesse- produtos estão pedindo. Se o animal não estiver saudável, não estiver sendo protocolado. E sobre as né? seringas, para a gente não deixar... né, tem final do ano agora que eu assumi essa pasta também. E perto de todo o problema dos casos de insucesso que a gente vive ainda com cerca elétrica, seringa vai ser uma mão com açúcar. Porque o único problema que a turma ainda tem com a seringa, que os laboratórios veterinários sempre compraram nossas seringas, Sim. e dão como brinde. E, na verdade, não é brinde, porque brinde é boneca, camiseta. Eles compram nossas seringas para melhor aplicar o medicamento deles, não é brinde. Nunca foi barato. Só que eles não foram treinados e não treinavam o mercado de como usar a seringa. E a turma achava que era descartável. Agora, após o uso, você limpa, seca e guarda, cara, ela vai durar muito mais do que a seringa metálica de vidro com metal, dura muito mais. E ainda tem as peças de reposição, o anelzinho de feltro, o anelzinho de borracha, tem peça de reposição de tudo. A dosagem, né, como o Marcão falou, é mais precisa, impossível. Ergonomia. Ergonometria do produto. Eu até tô procurar um trabalho com um fisioterapeuta para que a gente medir o esforço do homem com as pistolas tradicionais e com as nossas seringas. É muito menos força absurdo. que o cara faz. É um absurdo. Então, assim... Tu entrega pro peão uma seringa 5, para ele fazer 10 minutos de manejo, ele fica maravilhado. Ele não quer pegar outro. E a fluxo contínuo, que tu não precisa ir lá. Ele não reabastece mais. Ele Não, e se não fosse um equipamento, porque assim, o que é a seringa pro medicamento? A seringa é o veículo que leva o medicamento do frasco até o animal. Se eu aplicar o brinco errado, o brinco vai cair. Né? Se eu instalar a barra de carga errada, ela vai pesar errado. Se eu aplicar o medicamento errado, não vai surtir efeito. Não é à toa que todos os laboratórios, ou grande parte deles, escolheram a Syncro como sendo o veículo de levar o medicamento. Sim. É porque ela entrega tecnologia, como o Marcos falou antes, precisão. Imagina investir milhões, bilhões em lançamentos de produtos de saúde animal. Medicamentos caríssimos. E você errar por conta da aplicação. Exato. Você comprometer, às vezes, o lançamento de um produto que movimentou aí anos de pesquisa. Então, assim, pelo amor de Deus. A gente vai começar agora um trabalho de se aproximar dos veterinários, se aproximar, sabe, treinar essa turma melhor para que eles saibam usar, porque é só vantagem. Sabe? Dose exata. Precisa dominar a tecnologia. Agilidade do processo, não cansa a mão do caboclo, não causa abscesso, hematoma, tem aquela a Curos que tem a prega, que ajuda a fazer a prega para subcutâneo. Então, assim, é uma série de vantagens que a gente trouxe, que o público não dominava ainda bem. Então, nós vamos apresentar isso para o mercado. E sim, perto da cerca elétrica ainda tem uma barreira preconceituosa e enorme devido aos casos de insucesso. Eu acho que a gente vai virar essa página rapidinho com Nós estamos rompendo. Nós estamos rompendo. Bom, nós estamos chegando já ao final do nosso
bate-papo. Eu gostaria que um de vocês fizesse um último comentário. Eu gosto muito de um vídeo institucional da Datamars que coloca o tempo como talvez o principal ganho que a gente leva para os nossos clientes a campo, para o pecuarista, né? Eu queria que algum de vocês aí comentasse sobre isso aí, porque a gente fala de vários assuntos, de vários benefícios, né? Mas ninguém pensa no tempo, que é a única coisa que a gente não consegue comprar, né? Eu vou te falar uma coisa de tempo. Vou te falar uma coisa de tempo. Num curral anti-estresse, nós pesamos 300 animais em 1 hora. Esse é o tempo. Em um curral tradicional, em outro manejo, eu acho que é no mínimo um dia para se pesar numa balança mecânica. Então, a gente valoriza o tempo, isso é brincadeirinha, mas a gente valoriza muito o tempo do produtor. O produtor tem que ter tempo, ele tem que ter tempo para várias tarefas que ele tem do dia a dia, né? E as nossas ferramentas, cara, ajudam ele no tempo dele. É uma cerca elétrica, ele já sabe, imagina que fez ele já sabe o ponto que ele tem que ir. Sim, ele tem que ir lá, ele não tem que perder tempo em outros lugares, ele vai naquele exatamente, lá. Marcos, exatamente. E além disso também, o tempo de qualidade, né, Alfredo, até... além disso, nós temos as nossas famílias, né? Todos têm. Claro. E o tempo com o teu filho, com a tua esposa, é um tempo maravilhoso. E o fato de tu ter uma qualidade de tempo em casa, aonde tu cansou menos durante o dia, tu tem uma ciência, uma mentalidade que tu produziu mais naquele dia, né? Tu chega em casa, tu tem o prazer de conversar, tomar um chimarrão, seja no sul, um tererê no Brasil Central, no norte. Isso é valor, maravilhoso. Né? Não tem valor. E esse valor nós conseguimos levar para o produtor. Dele chegar no final do dia e conseguir aproveitar o tempo que ele tem com qualidade com a família dele, com os amigos dele, ou seja, com quem ele se relacionar bem, né? Porque os equipamentos eles levam esse bem-estar tanto para o animal quanto para o operador. E faz com que a qualidade de vida em si melhore, né? Acho que isso é muito gratificante, acho que para todos nós. É isso aí. Vou pedir para cada um de vocês passar uma mensagem rapidinha para a gente ir encerrando o nosso bate-papo. Eduardo, mensagem de encerramento. Valfredo, a mensagem que eu acho que está no momento de nós valorizar o negócio Brasil em si, né? Que eu falo que quando eu falo nosso negócio, a nossa pecuária, né? A nossa agricultura, a gente sabe o quão rico é isso. Quero dizer que nós da Datamar nós vamos estar sempre à disposição para ajudar naquilo que for necessário, mesmo que muitas vezes não faça parte do nosso rol, a gente geralmente ajuda com alguma solução, né? Nós estamos à total disposição e, de novo, o momento é agora, né? Basta a gente saber se a gente vai abraçar ele ou não, mas eu tenho certeza que, pelo que eu tenho escutado, todo mundo vai abraçar. É isso aí. Neto. Bem, em busca da alta eficiência do pastejo, em busca da pecuária de precisão a pasto, e o profissional que domina solo, planta, animal e cerca elétrica, sai na frente de muita gente, porque ele vai melhor conduzir esses animais em pastejo, que vai aumentar a lotação dessa fazenda, que vai aumentar a produtividade dessa fazenda, e ainda não é todo mundo que domina fazer projetos de cerca elétrica também. Então, procure a gente vai passar informação para você, para que você saiba também fazer, além do projeto do rotacionado, fazer o projeto da cerca. Qual eletrificador, qual a distância entre poste, aterramento, kit para-raio, fluxo do choque, número de fio, distância de poste. Você precisa saber. Se você souber fazer um projeto também da cerca, nós estamos falando de tirar um cara aí de estar construindo um quilômetro de cerca por R$20 mil, você vai levar esse cara a fazer um quilômetro de cerca por R$3 mil ou menos, conforme dependendo do a modelo, configuração dessa cerca. Então, assim, acione a gente aí, a gente está à disposição. Tenha esse diferencial no mercado que você vai colher mais lucros com isso. Marcão. É isso aí. Parabenizar, Alfredo, parabéns aí pela atitude, pelo programa, acho que tu tá num caminho legal, levando aí também informação pro nosso cliente, né? Teu cliente, claro. Cliente dessas outras empresas grandes aí que tu também tem como patrocinadora. E é isso aí, pessoal, aproveite a oportunidade, o ciclo está virando agora, está entrando num ciclo novo.
procure o nosso gerente regional mais próximo aí para mais informações. É isso aí, moçada. Lembrando que a Datamaras está espalhada por todo o Brasil. Só tem 11 gerentes regionais que podem dar suporte e levar bastante informação. Pode Agora, falar, Eduardo. Tu quer ver para fechar? Ó? Quem não identifica, desconhece o resultado. Quem domina cerca elétrica... Está proibido perder pasto. Ó, Marcão. Vamos lá. Tá proibido perder peso. Tá proibido perder peso. É isso aí, não adianta. Se você não mede, você não chega a lugar nenhum, né? É verdade. É isso aí, moçada. Olha, eu tava na expectativa de fazer esses 2 episódios com vocês, tá? É muito bom estar aqui. Tenho amizade e carinho por todos vocês, são minha família, eu falo para todo mundo que me conhece, e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time, e eu sei que quem nos assistiu pôde assimilar informações de um conteúdo de muita qualidade. Eu fico muito feliz de poder compartilhar essa experiência toda aqui com o pessoal de casa. Beleza? Muito obrigado e vamos para o próximo. Olha, Agronegócio Podcast está ficando por aqui, sempre no oferecimento de Datamaras Livestock, Grupo Provaso, Biosanto, Solar Prime, Nelore Eringer, Nelore Capixaba e a CNB. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, até a próxima. Agronegócio Podcast, o mundo rural além da porteira. Valeu!